visitante, né? E os nossos do Rotary da Tijuca também. O cargo que ocupa hoje no clube, quem é governador, por favor, colocar de qual distrito foi ou é governador e o período. E quem é visitante, indicar para a gente no chat ou está nos visitando para assistir essa palestra por indicação, por convite, né? De quem? Eu agradeço para a gente já depois fazer o registro. Que os nossos companheiros, companheira Zélia, companheiro Melilo e companheiro Tácito sempre nos colaboram com esses registros. Também já adianto que no decorrer da palestra, quem quiser fazer pergunta, faça levantando a mão, também pelo chat, ou algum tipo de indicação de que quer fazer pergunta, porque eu peço ao Tácito que quando nós formos abrir para pergunta, companheiro Tácito, que você liste quem são as pessoas já inscritas, porque dependendo do horário, a gente vai acabar tendo que restringir. Ok. Ok? Ok. Mais um minutinho e já começamos. Jô, aqui em casa eu tenho um IP e um Araçá, lá dos 70 anos, e a Carol botou o nome deles. Um é Roberto, outro é Roberta. Ficam os dois aqui. Toda vez que a gente vai lá para cima, onde é que tem eles lá, a gente conversa lá com o Roberto e com a Roberta. A visita lá, isso então, tá vendo? Boa tarde, gente. Boa tarde, Isa. Boa tarde, minha governadora assistente preferida. Ô, querida, você também é a minha preferida. Boa tarde, Zinha. Boa tarde. Eu tenho o celular, estou tentando entrar. Oi, Zinha. Oi. Tudo bem? Falou que agora eu não vi. Tá? Estou aqui. Recebeu? Recebi. Me explica uma coisa. O que está em PowerPoint, o que é? Não, eu já te mandei em PDF. Que eu lembrei que você tinha problema de telefone, não era? Não, mas tudo bem. Você já mandou aí. Mandei em PDF. Esse penúltimo que você mandou é um associado a um padrinho? Todos são dois. Todo o arquivo vai com os dois. Mas é que tem vários aqui com o mesmo nome. Espera aí, Tassi, deixa eu te ligar. Beleza, daqui aí. Tá? 9h30. Peraí, mãe, que eu tô... Não, ela mudou. 9h30, 9h07. Cadê o... Sérgio, a família vai bem, Sérgio? Oi. Bem, todo mundo bem, graças a Deus aqui. E as crianças levadas como nunca. Isso é bom. Saúde. Também o tempo todo eles dentro de casa. Dentro de Os meus casa é netos, complicado. os meus netos estão tendo aula online, terminaram ainda há pouco. Mas até o meu netinho de 2 anos que está na creche está tendo atividade online. Acredite se quiser. Ai, que bonitinho! E ele ama, ele ama, ele ama. Ele fica ansioso para ver os coleguinhas, a tia, fica todo bobo. Tão pequenininho. Boa tarde a Tempos todos. modernos. Boa tarde. Boa. Boa tarde.
Oi, Sérgio. Boa Oi, tarde. Evaristo. Tá bom, Sérgio? Tudo bem? Tácito, podemos silenciar os microfones? Iremos começar, tá? Foi? Tudo pronto, presidente. Então, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma reunião de Rotary, no Rotary Club Rio de Janeiro Tijuca. Eu peço ao companheiro Tácito Mello que toque o nosso sino virtualmente e apresente a todos a bandeira nacional, por favor. Nesse dia 7 de outubro de 2020, o Rotary Internacional é presidido, nesse período, perdão, de 2020 e 2021, o Rotary Internacional é presidido pelo companheiro Rogo Knack, do Rotary Club de Erzont, Lauenburg-Molin, com as devidas vênias aí pelo erro de pronúncia que eu tenha feito. No nosso distrito 4571, a governadora é a companheira Cassima Timone Góes Campanha. Hoje também presente em nossa sala a governadora assistente Isa Cristina Torquato Correia, que quando a governadora não está presente, a representa. E o presidente do Rotary da Tijuca nesse período 2021 sou eu, Gustavo Fontoura Creton, associado representativo no Rotary, controle interno. Controle de despesas públicas. Eita. Nessa nossa reunião, nós teremos a posse no Tijuca da transferência de um companheiro que já é rotariano e está vindo do Lagoa. É o companheiro Do Glória. Do Glória. Do Glória. Estou testando vocês estão ligados. Isso mesmo. O Sérgio Paulo. Então eu vou dar primeiro essa entrada do Sérgio com os protocolos Eu posso dar o brado ou não? Você dará o brado. Então nós teremos então esse protocolo da entrada do Sérgio, depois a palestra do Dr. Hernani. Para que não me deixe esquecer, a nossa querida Amália, agora, por favor, o nosso brado do bom para valer, Amália. Com você. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor. Tampouco diz que o clube é o maior. Mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom pra valer! Obrigado, Amália. Quero pedir, o companheiro Júpiter, você pode fazer a apresentação do seu afilhado, que entra no Rotary da Tijuca? Eu te peguei de susto.
Não, com prazer. O companheiro Paulo Sérgio Paulo, é uma pessoa muito querida em nosso meio, um profissional da área de auditoria independente de alto respeito no mercado, não só do Rio de Janeiro, mas no mercado nacional. Um dos sócios de uma das grandes empresas de auditoria, já tive o prazer de contratar esta empresa de auditoria nas empresas que dirigi no passado. E ele, na trajetória do Rotary, que já estão há quase 2 décadas no Rotary da Glória, ele tem demonstrado uma extraordinária capacidade de servir. Estão presentes nessa sala 2 pessoas amigas de Sérgio Paulo, uma delas companheira de seu clube, companheira Elisena Chaves, que eu peço simbolicamente que esteja ao meu lado neste momento, na hora da posição do distintivo de Rotary na lapela de Sérgio. E também com o amigo que nesse momento não é companheiro, o Gleidson, que provavelmente em breve estará conosco. Mas Sérgio Paulo demonstrou essa sua capacidade de colaboração, de servir, que é uma das características, quando, de repente, numa situação imprevisível, um querido companheiro, hoje patrono na Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, o companheiro Lino de Carvalho, presidente da Associação Patrulha Jovem do Rio, a qual Sérgio Paulo sempre serviu, nos deixou. E, ao nos deixar, Lino deixou vaga à presidência da APAR. E Sérgio Paulo, que era seu vice-presidente, se eu estiver correto, assumiu imediatamente, fazendo com que aquela associação não tivesse solução de continuidade. O Rotary da Glória, por razões alheias à vontade dos seus companheiros, como é o caso de Sérgio Paulo e de Elisena, que estão presentes aqui, teve a necessidade de encerrar suas atividades depois de décadas de bons serviços prestados à sociedade. E agora Sérgio Paulo se soma a nós. Eu posso te antecipar, companheiro Creton, que nesta reunião eu acabo de receber a mensagem privada da companheira Elisena, aceitando o nosso convite para que, dentro de nossas regras, daqui a pouco esteja se somando a nós também. Companheira Elisena, advogada, que vai estar, se Deus quiser, em breve somando ao Rotary da Tijuca. Essa é a apresentação do Sérgio Paulo. Eu só não posso dizer o time dele porque eu ainda não sei, mas ele vai nos declarar por que time torce. Qual é o seu time, Sérgio? É o Flamengo. Ah, tá vendo? Nem da maioria. Não pegou água de batismo, então tudo bem, mas eu te aceito. Seja bem-vindo, Sérgio Paulo. Tá certo. Sempre Flamengo. Obrigado. Sempre. Obrigado, companheiro Joper. A companheira Zélia, por favor, a leitura do termo de posse do companheiro Sérgio. Zélia, deixa eu ver você. Microfone, Zélia. Obrigada. Ao 7º dia do mês de outubro do ano de 2020, às 12h45, perante o plenário virtual do Rotary Clube Rio de Janeiro Tijuca, em sua reunião virtual semanal, o presidente Gustavo Creton deu posse a Sérgio Paulo da Silva na condição de associado representativo na classificação auditor independente, sendo seu padrinho o companheiro Joper Padrão do Espírito Santo. Cumprindo o que está escrito no Estatuto e nas normas do Rotary International, bem como a decisão assumida pelo Conselho Diretor, com posterior homologação pela rede social e Assembleia de Associados do Clube, eu, Zélia Guerra de Oliveira Costa, secretária, para constar, lavrei o presente termo que vai assinado pelo presidente, por mim, secretária, pelo empossado e seu padrinho. Bem-vindo, Sérgio. Boa! Obrigado. Parabéns, Sérgio. A assinatura... Obrigado, presidente. Nós que agradecemos, querido. É uma honra tê-lo conosco. A assinatura, obviamente, por motivos alheios à nossa vontade, será capturada posteriormente. Eu quero pedir ao Sérgio que faça
a leitura, né, do compromisso. Tens na sua mão, Sérgio, o compromisso? Sim. Então, por favor. Boa tarde, companheiros, amigos, né, que aqui no Tijuca tenho muitos amigos e além de companheiros, claro. Então, faço a leitura de trajetória de rotariano. Declaro estar perfeitamente ciente e de pleno acordo com os objetivos e regulamentos do Rotary, aos quais prometo honrar e cumprir. Assumo ainda o compromisso de ajudar e desenvolver o companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de servir, de promover o reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil, de contribuir de todas as formas ao meu alcance para a melhoria da comunidade, de trabalhar pela aproximação dos profissionais de todo mundo, visando a consolidação das boas relações com companheiros e companheiras que estarei encontrando em todos os clubes, clubes de Rotary pelo mundo. Prometo, enfim, tudo fazer para tornar o lema dar de si antes de pensar em si, ser prática comum, irradiando paz e amor no coração de cada pessoa e mostrando que o Rotary abre oportunidades. Se me permite, presidente, eu também gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer ao meu eterno companheiro, digo eterno porque, infelizmente, no último dia 30 de julho, ele faleceu, que é Maurício da Costa, que é o fundador da Indep Auditores, e que hoje está aqui toda simbolizada. Temos vários colaboradores, temos sócios aqui da Indep, que é essa família maravilhosa que me apoia sempre. E que com certeza teremos outros companheiros aqui para somar com o Rotary Tijuca. Quero agradecer a minha primeira madrinha, Elisena Chaves, que pelo destino, ou sei lá o que, vai ser a minha companheira e, certamente apadrinhada pelo Joper. E aí a última, para a gente falar de casualidade, eu comecei em Rotary sendo Elisena minha madrinha e Joper era o governador naquela época, então era presidente padrão. Muito obrigado e prometo cumprir, enfim, e ser tudo que o Rotary Tijuca espera de mim. Obrigado, Sérgio. Emoção, hein? Permite uma entrada rápida? É dizer que, a partir de hoje, o Rotary da Tijuca, que é bom para valer, vai ficar melhor ainda, concorda? Então, pronto. Bem-vindo, cara. Obrigado. Sérgio, a emoção que você nos transmite, ela é contagiante. Acredito eu também que o companheiro está presente, se não em carne e osso, como chamamos, em matéria, está em energia, em espírito. Sim. Também é. Certeza. E nada acontece por acaso. Nada. Em nossas vidas, assim eu creio e acredito. Nada acontece por acaso. Eu quero pedir ao seu padrinho que faça colocar o distintivo na sua lapela. É possível fazer isso virtualmente? Sim, estamos fazendo aqui, mentalizando. Eu só consegui a proeza de colocar invertido. Né? Estou dizendo, e Tasso ajuda a colocar aí. Bom, estamos aqui devidamente empossado. Isso, obrigado. Parabéns, querido, parabéns. Eu agradeço. Nós temos entre nós a companheira Ana Lúcia, que representa o DQA do distrito. Eu passo a palavra para a companheira Ana Lúcia, por favor. Obrigada, presidente. Na tribuna, Ana Lúcia da Silva Teixeira, associada representativa do Rotary Clube Rio de Janeiro Rio Comprido, ocupando a classificação de banco gerente, diretora de protocolo desta unidade rotária, membro da equipe de protocolo do SER e coordenadora de DQA da área do Rio de Janeiro, Rio Norte, Norte 3. Presidente e Sérgio Paulo, é com muita honra que eu passo a você
peço ao companheiro Tácito que projete o certificado. E tenho certeza que você chegou no lugar certo, na hora certa. Tenho certeza que você está chegando neste clube para somar qualidades a que todos esses companheiros já têm. Realmente é uma honra muito grande e seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem, Ana, obrigado. Parabéns, Sérgio. Parabéns, Ana. Parabéns ao nosso distrito 4571. Devidamente empossado, eu acho que eu não estou esquecendo de nada, né? Devidamente empossado, o nosso querido companheiro Sérgio Paulo da Silva. Então, vamos dar início, passar a palavra ao nosso palestrante. Tácito, eu acho que ele vai precisar ser co-administrador, né? Presidente. Pois não. Só um minutinho, Ana, queria que você retornasse no microfone. Pode falar, Tácito. Você também tem esse reconhecimento aqui. Ah, sim! Perdão, governador. Olha, vindo de você, não poderia ser melhor. Realmente, se o clube já é bom, agora realmente é o melhor. Meus parabéns por mais essa aquisição para o Tijuca, viu? Muito obrigado, DQA agradece. Obrigado, companheiro, obrigado. Tácito, nós temos um certificado do clube também para ele? Já foi. Só um minuto. Não, do Clube Sim. Tijuca. Ah, sim. O Tijuca não vai ficar para trás. Essa internet é que a gente... Não. Não estou falando da sua internet, não. Ah, tá. É que às vezes não temos que ficar esperando. Aê, Sérgio, para você também do nosso Tijuca. Isso aí, eu vou guardar com carinho. Não esquece de me mandar, hein? Não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu vou te mandar ele por meio magnético, mas o físico eu tenho impresso e depois faço chegar no devido tempo, obviamente, às mãos dos palestrantes, de quem tomou posse. Muito obrigado, viu, Sérgio? Eu que agradeço, Cretão. Então, agora, o doutor Hernani já é co-administrador, Tácito? Ou você ou o Marcelo tem que passar para ele isso? Não, assim, Marcelo, você pode colocar o doutor Hernani como anfitrião? Cadê o doutor Hernani? Ele está com o nome de... Hernani Asagra. Isso. Isso. Está de preto. Já identifiquei, já. Já está. Ok. Fique à vontade. Então, agora nós teremos o prazer de ouvir a palestra Violência Doméstica em Tempos de Isolamento Social, com Hernani Asagra Marques Luiz. Eu tive a grata satisfação de ouvir o Dr. Hernani numa palestra num nosso clube co-irmão em São Paulo. Dr. Hernani, eu vivo fazendo confusão. Qual foi mesmo aquele clube que eu lhe ouvi e fiz o contato? Jacareí. Jacareí. Eu cismo que é outro nome lá em São Paulo. Peço perdão por isso. Então, foi muito bom. E nesses mais de mês que fizemos contato, tivemos até o benefício, nós que estamos aqui participando e ouvindo essa palestra, que
outros dados mais atuais saíram, não é isso? E aí teremos a benesse de informações mais atualizadas. Eu agradeço demais a sua disponibilidade, doutor Hernani, e passo-lhe a palavra para que nos brinde com a sua apresentação e sua fala. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos, na pessoa do presidente Gustavo, a todos aqui que estão prestigiando esse evento. Quero dar pessoalmente os parabéns ao Sérgio Paulo pelo evento, né? Vejo a gratificação, né, a gratidão que você demonstrou em fazer parte desse grupo. Parabéns, boa sorte. Tenho certeza que todos vão ganhar com esse evento, ok? Eu vou passar para vocês alguns slides, tá? Bem simplesinhos, porque fui convidado pelo presidente Gustavo para falar de um tema bem complexo, de um tema bem tortuoso nos dias atuais, que é a violência doméstica, com ênfase exatamente nesse período de pandemia. Nós já vimos falando de violência doméstica, mas o que mudou com essa violência doméstica com esse período de pandemia? Então, eu vou tomar licença para colocar um slide para vocês. Tá? Perdão. Vamos lá. Entrou para vocês os slides? Todos estão vendo o slide? Perfeitamente. Vamos lá. Então, nós vamos falar de violência doméstica, né, e familiar. Bom, primeiro que a gente precisa ter em mente é que esse conceito de violência doméstica, ele é um pouquinho distorcido por conta do senso comum das pessoas. Normalmente, quando se fala de violência doméstica, se foca como vítima a mulher. E não é isso que a legislação, não é isso que a lei diz. Tá? Quando nós falamos em violência doméstica, nós estamos falando em violência praticada no ambiente doméstico. E em nenhum momento a lei diz que violência doméstica é a violência doméstica praticada contra a mulher. Por quê, gente? Nós temos a seguinte situação. Violência doméstica é qualquer tipo de violência praticado no ambiente doméstico. Tá? Qualquer tipo de violência praticada no ambiente doméstico. Se eu estou falando de violência doméstica, que é qualquer violência praticada no ambiente doméstico, significa que pode ser vítima dessa violência doméstica tanto homem quanto mulher. Em nenhum momento a lei distinguiu que violência doméstica só pode acontecer com mulher e que violência doméstica só pode acontecer com homem. Muito pelo contrário. Não seria diferente, gente, por conta da nossa Constituição Federal, que diz lá que todos são iguais perante a lei. Em especial no artigo 5º, no inciso 1º do artigo 5º, que fala que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, por que causa teria o legislador de vir aqui criar uma proteção, criar uma lei que só protegesse uma espécie de gênero? Então, não temos essa divisória na lei. Isso que se fala no senso comum é um pouco distorcido. Violência de gênero é uma violência de gênero que nós vamos discutir lá na frente com relação à Lei Maria da Penha. Mas, inicialmente, violência doméstica é qualquer tipo de violência praticada no ambiente doméstico. Tanto faz vítima homem ou vítima mulher. Então, se houver uma agressão a uma filha, vai ter a mesma proteção de uma agressão ao filho. Tá? O que importou aqui para o legislador é que essa violência ocorreu no ambiente doméstico. E violência no ambiente doméstico tem proteção especial da lei. Então, nós vamos ter que diferenciar um pouquinho do que é violência doméstica do que é violência familiar. Existe uma grande diferença de violência doméstica para violência familiar. O que nós temos como violência doméstica é aquela violência praticada no espaço caseiro. Violência doméstica é aquela violência praticada no ambiente caseiro.
Então, violência doméstica, gente, não exige, por exemplo, grau de parentesco. Violência doméstica é aquela que ocorre dentro do ambiente doméstico. Ótimo. Se violência doméstica é aquela que ocorre dentro do ambiente doméstico, eu vou focar no local dos fatos e não das pessoas envolvidas. Então, olha que interessante. Eu posso ter uma violência doméstica entre pessoas que não são familiares. Exemplo, o que a lei entende como violência doméstica? Uma agressão entre primos. Desculpa. Uma agressão praticada entre amigos. Esquece, tira o primo, tá? A violência doméstica, uma agressão praticada dentro do ambiente doméstico, dentro de uma residência, de uma casa, de uma moradia. Agressão praticada entre pessoas que convivem junto. Exemplo, a agressão da patroa sobre uma empregada. E aquela empregada que trabalha na casa há anos, que mora na residência. Tá? Olha que interessante, ela não é familiar, mas ela convive. Tá? Eu costumo brincar que a violência doméstica corre entre aquelas pessoas que têm liberdade de abrir a sua geladeira. Ou seja, não é o seu parente, mas tem uma liberdade, convive na sua casa. É a comadre, é o companheiro. Tá? Vejam, por algum motivo, essa violência ocorreu entre pessoas que coabitam, que moram no mesmo local. Ao contrário do que nós temos de violência no âmbito familiar, essa não. Essa eu não foco no local dos fatos. Essa eu foco na relação entre as pessoas. Então, na violência no ambiente doméstico, ela precisa ocorrer no ambiente, no local doméstico, no local de moradia. A violência familiar, violência no ambiente familiar, é uma violência que ocorre entre pessoas que estão ligadas por algum parentesco. E olha que interessante, não precisam coabitar, não precisam morar no mesmo local. Olha que interessante, se nós tivermos, exemplo, um churrasco de família, entre dois primos que nunca moraram juntos se agredirem, nós vamos ter uma violência familiar. Um tio e um sobrinho que nunca coabitaram. Tá? Olha que interessante. Um irmão que nunca morou com outro irmão. Se houver uma agressão mútua entre eles, haverá uma violência no ambiente familiar. E nunca coabitaram. Então, eu preciso entender que violência doméstica é aquela que ocorre dentro de casa e eu não vou fazer um link com as pessoas envolvidas, e sim com o ambiente. E violência familiar, pouco importa o local da violência, mas eu vou fazer um link com o envolvimento, com a ligação entre as pessoas. E a legislação, ela traz para a gente várias formas de violência. A que a gente mais costuma ver, que é a mais registrada, é a violência física. Mas a violência física é um viés, é uma parte do tipo de violência. A violência física, que nós chamamos, né, no direito de vis corporalis, é aquela violência praticada contra o corpo da pessoa. Essa é a mais comum porque é a de fácil registro. Essa é que a polícia consegue identificar uma lesão corporal, um roxo, uma vermelhidão, uma lesão, um corte. Tá? Essa violência física, gente, ela abarca tanto a violência, né, no corpo da pessoa, quanto a violência na mente da pessoa. Nós já vamos falar sobre isso daqui. Tá? Porque a violência física é a violência no corpo e a violência psicológica, nós chamamos o direito de vis compulsiva. O que é a vis compulsiva? A violência psicológica ela é mais difícil de se registrar porque ela é difícil de constatação. Ela é difícil de provar na justiça que ela ocorre. Mas, pasmem, a violência psicológica ela é 10 vezes mais recorrente do que a violência física. A violência psicológica é aquela violência de diminuição da autoestima, em que você fala, você não é capaz, você não consegue, se fosse igual fulano seria melhor, me arrependi de estar aqui com você. Tudo isso são formas de violência que mentalmente vão diminuindo, né, o estado emocional da pessoa. Ocorre que essa violência psicológica ela é pouco registrada. E quando registrada, ela é de difícil constatação, porque depende de laudo pericial, normalmente um laudo psicológico, né? Quando não um laudo psiquiátrico. Mas vejam, essas duas formas de violência, nós temos proteção no ordenamento jurídico.
Se nós pegarmos lá no Código Penal, no artigo 129, que fala ofender a integridade corporal, que é a violência física, ou a saúde de outro. E essa saúde inclui a saúde mental. Então, eu tenho proteção das duas formas. E se a gente pegar o parágrafo 9º desse mesmo artigo, ele fala, olha, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro... Vejam, em nenhum momento a lei falou em irmã. Em nenhum momento a lei falou em companheira. Ou seja, a lei, ela protege a violência doméstica, a violência familiar contra homem, contra mulher, das duas formas. Não existe distinção para a lei. Senão o próprio Código estaria infringindo a Constituição Federal, que diz que homens e mulheres são iguais. Ok? A terceira forma, né, de violência é a violência sexual. Pasmem, nós temos aí um aumento, né, agora de 2019 para cá, do registro dessas violências sexuais. E quando a gente fala em violência sexual, não é só o crime de estupro, tá? Nós temos muito aumento do assédio sexual. E o que vem a ser o assédio sexual? É aquela forma de constranger a pessoa a ter um relacionamento ou praticar algum ato com conotação sexual contra a vontade dela, por questão de hierarquia, por questão de mando, de submissão. Tá? Claro que aqui exige-se que haja aí um grau de hierarquia, um é subordinado ao outro. Mas aqui é só um título de exemplo. Mas a violência sexual, ela vem tomando uma proporção muito grande nos registros policiais e, consequentemente, nos fóruns. Tá? A quarta modalidade é a violência patrimonial. Essa eu costumo até brincar, né, aqui na minha casa com a minha esposa, que ela fala assim, nossa, você abastece o meu carro, né, quando eu vou sair com o carro dela, e eu falo, imagina se eu vou falar não, né, vou falar que não vou abastecer o carro dela, porque aí ela vai me denunciar por violência patrimonial, porque eu não estou abastecendo o carro dela. Claro, gente, brincadeiras à parte, só para a gente ter uma noção que a violência patrimonial, ela é bem recorrente, por incrível que pareça, na alta sociedade, tá? E não nas comunidades pobres, em que um dos envolvidos acaba subtraindo o poder econômico do outro. Vou dar exemplo de homem para mulher, que é o mais corriqueiro, tá? É o homem que retira os cartões da esposa, que bloqueia a conta, tá? Que impede com que a mulher, para ela sair, ela precisa pedir R$50 para o marido. Tá? Isso é uma espécie de violência patrimonial. O que se tem como violência patrimonial? A retenção, a subtração ou a destruição total ou parcial de objetos da vítima. Tá? Recentemente nós tivemos um caso aqui em São Paulo que o marido, numa crise de ciúmes, destruiu o carro da esposa, tá? Por ciúmes. Então, ou seja, nós temos aí a proteção. Isso é considerado violência familiar? É considerado violência familiar. E por último, nós temos a violência moral. Violência moral é aquela violência muito ligada com os crimes contra a honra da pessoa. Em que eu não tenho uma violência física, eu não tenho uma violência psicológica, mas eu acabo denegrindo a imagem da pessoa perante a sociedade. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, o crime de injúria, né? Ofender a dignidade ou decoro de alguém perante a sociedade. Quando isso acontece envolvendo pessoas da mesma família, nós temos uma violência familiar com violência moral. Se isso acontecer com pessoas que coabitam, que moram no mesmo local, nós temos uma violência doméstica na modalidade de violência moral. Então vejam, nós temos várias proteções. Mas por incrível que pareça, gente, essas violências são mais rotineiras quando a mulher é vítima. Vejam, não é que essas formas de proteção são exclusivas da mulher. Lembrando, acabamos de comentar que essas violências servem para proteger tanto o homem quanto a mulher. Se a mulher destruir o carro do homem lá, também está protegido do mesmo jeito. Vai ter pena, vai ter processo, vai ter crime praticado. Tá? Ok? Agora, não vamos negar a nossa realidade que o número de mulheres vítimas dessa violência é maior do que o número de homens vítimas desse tipo de violência. E por que isso acontece? Tá? Eu rebato e questiono muito,
algumas pessoas que sustentam que isso é uma cultura machista, tá? Ou que eu ouço falar aí que é uma cultura do estupro. Não é isso, tá? Eu discordo, existem pesquisas nesse sentido. Não é uma cultura do machismo. Porque machismo é ruim, assim como o feminismo é ruim. Tudo que é excesso é ruim. O que ocorre com as pessoas que são envolvidas nesse tipo de violência doméstica ou familiar, quando, né, registrado que o número de mulheres é maior que o número de homens na situação de vítima, quando questionado o agressor, eles praticamente não conseguem explicar o porquê que eles praticaram aquela conduta. Por que que o homem agrediu a mulher porque ela estava com uma saia curta? Por que que o homem agrediu a mulher porque ela não quis aceitar as condições que ele impôs? Veja, quando eles são questionados perante a justiça, perante o psicólogo, sobre o motivo da agressão, eles acabam não conseguindo explicar o motivo dessa agressão. Por quê? A parte psicológica diz que isso é uma cultura do patriarcal. Ou seja, é uma cultura de que o homem era o chefe da família, o homem que tomava as decisões. Então, isso vem se reproduzindo cotidianamente. Então, hoje, né, os homens de hoje, eles agem como os homens da década de 70 e 60. Não. Mas era... Para, B. Mas é extremamente... né, extremamente diferenciado daquela época. Porque naquela época, de fato, culturalmente, o homem que trabalhava e a mulher cuidava dos filhos, né? O homem, ele tinha o poder de decisão e a mulher era, culturalmente, acatava, acompanhava o marido. Nos dias atuais, isso mudou. A própria Constituição diz que homens e mulheres são iguais. São iguais na administração da casa, são iguais na administração dos bens. Porém, essa igualdade, gente, ela veio no papel. Ela veio na Constituição Federal. Mas nós temos um problema. Eu tenho essa igualdade na lei, mas eu não tenho essa igualdade na sociedade. Por conta disso, quando eu tenho essa desigualdade real, eu tenho a igualdade jurídica, mas eu tenho a desigualdade de fato, o legislador ele é obrigado a nivelar isso. E aí sim, se criou uma lei protegendo somente as mulheres, que nós conhecemos a Lei 11.340 de 2006, que é a conhecida Lei Maria da Penha. Então, o que a Lei Maria da Penha veio trazer para a gente? Pasme, gente. A Lei Maria da Penha só tem um crime, tá? E agora de 2019. A Lei Maria da Penha não cria nenhum crime. A Lei Maria da Penha, ela trouxe medidas de proteção à mulher quando ela for vítima. Aqui sim, aqui eu só tenho proteção para a mulher, eu não tenho proteção para o homem. Por quê? Voltando, por conta dessa igualdade de fato, eu tinha igualdade de direito, a Constituição igualou, mas na realidade a sociedade não estava igual. Mais mulheres eram violentadas e menos homens eram violentados. Então o que acontece? O legislador ele entendeu que para igualar isso eu preciso proteger um pouquinho melhor as mulheres. Então criou-se a Lei Maria da Penha. Então a Lei Maria da Penha ela trouxe mecanismos de proteção. Porque os crimes, gente, são os crimes do Código Penal. Os crimes são aqueles iguais tanto para homem quanto para mulher. Então a Lei Maria da Penha ela trouxe o quê? Ela não criou crime. Ela criou mecanismos de proteção. Vou dar alguns exemplos, tá? Casa de acolhimento para a mulher quando ela é vítima, quando ela não pode voltar para casa, ela tem que ser abrigada, ela tem que ser levada para um local longe do agressor. Medidas protetivas contra o agressor, tá? Proibição do homem de chegar perto da mulher. Vejam, em nenhum momento a lei criou crimes. A lei criou mecanismos de proteção para evitar que a violência continue ocorrendo. Tá? E pasme, gente, o legislador não fez isso porque ele quis. Tá? Em 2006, o Brasil já tinha sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos porque ele não cumpria um pacto que ele assumiu, né? Aí eu faço um link até aí acompanhando
né, o ritual de vocês, que da dignidade do Rotary, do que o Rotary tornar pessoas melhores, né? E o Brasil, ele faz mais ou menos isso. Ele assina tratados e convenções internacionais e não cumpre. Então não adianta assinar um papel se você não dá cumprimento. Aí eu vi, né, o juramento que foi feito hoje de tornar uma pessoa melhor, e é mais ou menos isso que o Brasil faz na parte de diplomacia. Ele assume o compromisso, mas não assumiu. O Brasil assinou uma convenção internacional de erradicação de violência contra a mulher e não cumpria esse acordo há 10 anos. O Brasil foi punido internacionalmente por conta disso. E quando ele estava prestes a tomar a segunda punição no ano de 2006, ele criou a Lei Maria da Penha a toque de caixa para proteger a mulher, para dizer, olha, eu estou cumprindo aquela convenção, aquele tratado que eu assinei com vocês, com o mundo. Tá? E fizeram isso a toque de caixa e fizeram na correria e falaram o seguinte, olha, em 2006 criaram várias proteções, mas esqueceram de proteger o maior patrimônio do ser humano, que é a vida. E essa correção, gente, só veio quase 10 anos depois, em 2015, criando o que nós conhecemos hoje como feminicídio. Então, o que é o feminicídio, gente? Feminicídio é o homicídio, mas com link, com uma ligação pelo fato da vítima morrer só pelo fato de ela ser mulher. Não tinha motivação diversa disso. Não foi por causa de briga, não foi por causa de traição, não foi. Ela morreu porque ela é mulher e ela não foi submissa. Então nós temos aqui uma diferença entre femicídio e feminicídio. Tá? O femicídio não tem amparo na Lei Maria da Penha. O feminicídio, ou a tentativa do feminicídio, tem. Desculpa. Qual é a diferença? O femicídio, nós falamos em femicídio, quando ocorre um homicídio, tentado ou consumado, em que a vítima é uma mulher. Então veja, um criminoso está andando na rua, ele rouba um banco, e para fugir da polícia, ele atira numa pessoa. Ele atira numa mulher. Ele matou uma mulher para tentar fugir, né? Tirar aí a atenção da polícia na perseguição para socorrer a vítima, e matou uma mulher. Nós temos aqui um femicídio. Por que ele matou aquela mulher? Ele matou a mulher, mas podia ser um homem, podia ser uma criança. Então nós temos um femicídio. Já o feminicídio é um homicídio tentado ou consumado quando eu tenho uma vítima mulher, mas ele tem um agravante. O motivo do homicídio diz respeito ao fato da vítima possuir essa característica. Agregado, ou seja, somado à imposição do autor de submissão da vítima. Ou seja, o feminicídio ocorre com a morte ou a quase morte da vítima mulher, causada pelo agressor, tá? Eu falo agressor homem, mas pode ser um agressor mulher também, tá? Uma agressora, tá? E qual foi o motivo dessa agressão, desse homicídio, ou dessa tentativa de homicídio? O fato da mulher não se sujeitar às regras impostas. Aí nós temos um feminicídio. Ok? Ótimo. E essa violência doméstica, o que isso agora mudou com o fato do isolamento social? Bom, nós acabamos de falar aqui que o feminicídio, né, a lesão corporal, a violência moral, a violência patrimonial, é uma violência que ocorre no ambiente doméstico, tá? Pode ocorrer no ambiente doméstico. E que para a aplicação da Lei Maria da Penha, né, ela precisa ocorrer contra uma mulher. Então nós vamos fazer uma ligação. Violência desses gêneros contra uma mulher no ambiente doméstico ou familiar. E o que isso mudou agora com a nossa situação de pandemia, com o isolamento social, tá? Vamos lá. Se nós focarmos no agressor, o que aconteceu com o agressor? O agressor, ele passou, né, a ficar numa situação que eu digo para vocês de irritabilidade ou intolerância. O que isso significa? Muito das pessoas que registraram a ocorrência, o agressor ou agressora estava desempregado por condição da pandemia. Ou, se não estava desempregado, houve alteração da sua capacidade econômica durante esse período. O que isso
afeta no crime? O estado psicológico do agressor ou da agressora fica aflorado, ou seja, a pessoa fica intolerante, fica mais irritada, ela passa a ser mais agressiva. Além disso, ficando restrito ao isolamento domiciliar, o agressor ele passa a ter um comportamento mais controlador sobre a vítima. Se ele passou a ficar isolado dentro de casa, ele ficou mais tempo próximo da provável vítima. E quanto mais tempo você passa junto, né, vamos falar assim, com a possibilidade do fato, maior é a chance do fato acontecer. Tá? Agregado a isso também, nós temos uma terceira situação que pode desencadear o aumento dessa agressão nesse período. O consumo de álcool e drogas ilícitas. Tá? A pessoa, nessa situação de intolerância, busca socorro nas drogas lícitas ou ilícitas, tá? E passa a perder aquele freio inibitório. Ou seja, aquela situação, olha, estou nervoso, estou irritado, mas não posso passar desse limite. Porque o álcool e as drogas, eles acabam tirando esse freio do ser humano. E ele passa a agir em situação em que ele perde o controle da onde ele pode ir e da onde ele não pode ir. Com relação à vítima, se a gente focar com relação à vítima, nós vamos ter a seguinte situação. Um aumento da vulnerabilidade. O que significa esse aumento da vulnerabilidade? A vítima isolada em ambiente doméstico, tá? Seja ela desempregada ou através do teletrabalho ou do home office, como a gente está chamando, né? Ela fica segregada do convívio com a família e dos colegas de trabalho. Ou seja, ela não tem um viés, ela não tem um vetor, ela não tem um caminho de pedido de socorro. Porque é muito comum o registro partir do fomento, ou seja, do incentivo de alguém que está de fora da situação. E explicar para a pessoa, olha, nessa situação você tem que procurar a justiça, procura o conselho tutelar, procura o CRAS, o CREAS, né? Procura um órgão de ajuda, procura a justiça, procura uma delegacia especializada, e ela não se sente aí amparada pelo convívio social ou familiar, porque ela está dentro de casa, ela não está frequentando a família, não está frequentando, né, o ambiente social que ela convive. Além disso, né, infelizmente, no começo da pandemia, agora mudaram, tá, por conta desse aumento. No começo da pandemia, esses locais que atendiam as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, eles não funcionavam 24 horas por dia. Eles funcionavam para a delegacia, né, de defesa da mulher, delegacia de atendimento à mulher, elas funcionavam das 9 da manhã às 5 da tarde. E nós vamos ver mais para frente que a maioria dos eventos envolvendo violência doméstica e familiar ocorrem durante a noite. Período em que esses locais de atendimento, esses canais de comunicação oficial estão fechados. Então, o que nós temos aqui? Né? Com o isolamento social, com a ordem do fique em casa, nós tivemos uma receita certa para o aumento da violência doméstica. Ou seja, nós colocamos por mais tempo juntos, convivendo, agressor e vítima. Tá? Ou seja, a possibilidade do aumento do número de agressões, de violência nesse sentido, com certeza ia aumentar. Aí eu trouxe aqui um comparativo nos gráficos de São Paulo e Rio de Janeiro, e já antecipo para vocês, confesso que os dados do Rio de Janeiro são bem difíceis de se conseguir, tá? Eu trouxe aqui, olha aqui em São Paulo, tá? No período de pandemia, nós tivemos aqui em março, aqui é 2019, tá equivocado aqui. Em 2019, nós tivemos 4.329 casos. No mesmo período agora em pandemia, 3.244. Ou seja, o nosso governador aqui, ele se vangloria dizendo que baixou o número de agressões contra a mulher. Vamos lá. Só que em São Paulo, tá, o número de chamadas no 190, o número da Polícia Militar, aumentou em 44,9%. Ou seja, como é que o nosso governador explica que eu tive uma queda do número de registro de violência doméstica, mas eu tive um aumento de quase 50% do número de chamados de emergência do 190 para violência doméstica?
Aí eu explico para o nosso governador, né? Governador, o número de registro de ocorrência diminuiu porque as delegacias não estavam abertas. Não foi porque os crimes não aconteceram, porque os crimes aconteceram, tanto é que chamaram a polícia. Tá? Então, esse dado aqui em São Paulo. Aí eu busquei os dados do Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro, né, segundo a fonte aí publicada no UOL, em 2020, os números de atendimento de violência doméstica já são 76% do número de 2019. Ou seja, nos primeiros 7 meses de 2020, já temos 76% do número de violência de 2019. Ou seja, ainda faltavam 5 meses. Tá? Que aqui foi essa estatística saiu no mês 7. A estatística mais atual do Rio de Janeiro é do mês de julho. Tá? Nós já tínhamos 76%. Acredito que agora, em outubro, nós já superamos os 100%. Já passamos a meta de 2019. Tá? No Rio de Janeiro, tá? Nos primeiros 7 meses de 2020, houve um aumento teve uma representação de 76% do número de casos de 2019, nos primeiros 7 meses. Ou seja, em 2019, no ano todo, tiveram 1.963 atendimentos de violência doméstica. Só até o mês 7 de 2020 já foram 1.500. Aí um dado, né, curioso aí do Rio de Janeiro é que é o seguinte: em 2019, a média por mês foi de 164 chamados de socorro para violência doméstica. Em 2020, se a gente fosse fazer por mês, foram 214 chamados, ou seja, houve um aumento de 50 ocorrências por mês em 2020. Aí a estatística da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro diz o seguinte, que 73% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher ocorrem durante a noite ou a madrugada. E um dado aí, né, curioso do Rio de Janeiro é que as vítimas, via de regra, são mães e com idade de 21 a 40 anos. Né? 21 a 40 anos eu achei assim uma estatística meio que fora do padrão, né? Não teve padrão nenhum. 21 a 40 anos é muito, muito distante. Mas o fato curioso é que são mães. Mas aqui o que importa para a gente, voltando ao mesmo problema que a gente trouxe aqui para o estado de São Paulo, que 73% dos crimes ocorreram durante a madrugada. Período em que as pessoas não têm toda a estrutura do Estado de aparato, é mais difícil se desvencilhar do agressor. Tá? E aqui o dado da Defensoria Pública, né? De 116 vítimas, né? Nós tivemos aqui 73% dos casos ocorreram durante a madrugada. Tá? 77% dos casos, a vítima coabitava com o criminoso. Ou seja, 77% dos casos, a violência foi no ambiente doméstico. E olha que interessante, né? Desses casos, 82 casos ocorreram dentro da residência e 25 casos ocorreram em via pública. O que isso demonstra para a gente? Que a mulher ela é muito mais vítima dentro de casa do que fora de casa. 82 casos dentro da residência e 25 casos fora de casa. Esses dados são confiáveis? Não, gente, não são confiáveis. Por que não são confiáveis? Porque nós temos aqui, né, dentro da criminologia, o que nós chamamos de cifra negra. Opa. O que é a cifra negra? Explicando bem rápido, né? Doutor Hernani? Pode falar. Oi. Estima que ainda precisaremos de quanto tempo para o senhor concluir? 3 minutos. Mais o filminho de 1 minuto e pouco? O filme eu vou passar o link para vocês passarem. Isso, mais um filminho de 1 minuto e pouco. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. O que vem a ser a cifra negra, gente? Cifra negra é o seguinte. Imagine a pessoa que está saindo de um trem, de um coletivo, né? Do metrô, e ela está saindo com o celular na mão, passa alguém e subtrai esse celular dela. Fala, o celular valia R$200, R$500, eu vou na delegacia fazer essa ocorrência, vai demorar tanto, você chamar na justiça, vai dar muito trabalho. Eu prefiro só bloquear esse telefone nas vias administrativas, com a operadora.
Então, ela não registra essa ocorrência. Veja, o fato dela não registrar a ocorrência não vai aparecer na estatística de violência, mas não significa que o crime não ocorreu. Tá? Isso daqui ocorre também com a violência doméstica. Quantos e quantos crimes de violência doméstica e familiar ocorrem que não são levados a registro? Tá? Isso traz para a gente uma cifra negra. O que é a cifra negra? É a ocorrência do fato sem o conhecimento, sem o registro desse crime. Ok? Por conta disso, gente, para que se melhore esse registro, para que esse registro seja mais fidedigno, foi lançado agora em 2020 uma campanha chamada Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Então, vou passar um filmezinho para vocês, tá? É rapidinho, só para explicar o que é esse sinal vermelho contra a violência doméstica, tá? Sem som. Tá sem som? Espera aí. Como é que eu consigo pôr o som aqui? Quer que eu passe por aqui? Eu quero, eu prefiro. Se puder, eu agradeço. Tá. O senhor pode fechar aí, por favor? Lá em cima, no botão vermelho. Isso. Olá, eu sou a Renata Gil, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, e juntamente com o Conselho Nacional de Justiça e com a Anvisa, lançamos a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Esta campanha é importante porque notamos que durante a pandemia, os casos de violência contra a mulher aumentaram em quase 50% pelo país. Por uma questão de solidariedade, precisamos ajudar essas mulheres que ficam confinadas em suas residências com os seus agressores. E por que escolhemos as farmácias? Porque as farmácias são ambientes conhecidos, locais neutros e amistosos. Quando a mulher procurar você, atendente ou farmacêutico, com este sinal, mantenha a calma, conduza a uma sala reservada e disque 190. Chame a polícia militar. Caso a mulher sinta necessidade de deixar o local, basta que você anote o seu endereço e o seu nome completo. Você, farmacêutico ou atendente, não tem responsabilidade de figurar como testemunha da ocorrência. Você é apenas comunicante. Por questão de solidariedade, de responsabilidade social, se engaje nessa campanha conosco. Ok? Então, gente, esse era o recado que eu precisava passar para vocês, que eu gostaria muito de passar para vocês, que existem, sim, violência doméstica e familiar contra homem e contra mulher. Ambos estão protegidos desse tipo de violência, mas que com relação à mulher nós temos um grau de proteção um pouco maior, mas não é que são crimes diferentes. Nós temos proteções diferenciadas quando a mulher for vítima. Mas lembrando, tanto homem quanto mulher são protegidos contra a violência doméstica e familiar. Ok? Com isso eu concluo a minha fala. Espero que tenham gostado. Fico aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Maravilha, excelente, doutor Hernani. Muito boa abordagem. Eu pergunto ao Tássio se tem inscrito, Tássio. Eu vi que o Gleison fez uma pergunta lá no chat, mas quanto temos inscritos, por favor? Nós temos a pergunta do Gleison e temos até agora 3 inscrições. Então, eu quero pedir então vamos ter que fechar com essas 4 para poder ficar pelo menos dentro do nosso padrão de
de tempo, que são 60 minutos. Pela minha contagem, estamos chegando daqui a uns minutinhos aos 60. Então, pode o Gleison fazer a pergunta ou ler o que ele digitou no chat. Bom, a pergunta do Gleison, professor, é o seguinte: o feminicídio é a mesma violência que anteriormente era chamada de forma indevida por crime passional? Não, não é a mesma, tá? O crime passional ela é uma modalidade de feminicídio. O crime passional é aquele crime motivado pela paixão, tá? E essa paixão, quando ela é doentia, ela tira a liberdade do outro. Então, o crime passional, ele é aquele crime pela paixão doente, pela paixão excessiva. É uma forma de violência doméstica, familiar contra a mulher? É uma forma, sim. Mas aqui, a violência, no feminicídio, a violência é de gênero. Eu não quero deixar a mulher tomar as decisões, tomar as atitudes. Exemplo, tá? Que a gente vai trazer aqui mais ou menos próximo do passional. Vamos imaginar que marido e mulher vão sair, vão assistir o carnaval. E a mulher quer ir com um short curto. E o homem fala, mulher minha não anda com um short curto desse. Tá? E ela insiste em usar aquele short curto, ele acaba agredindo ela, porque com aquele short ela não vai, tranca ela no quarto. Isso é uma forma de violência, né? Violência doméstica contra a mulher, vinculada ao passional, ao excesso de paixão. Tá? Mas é engraçado porque ele acha que o short nas outras mulheres é bonito, mas na mulher dele não. Então veja que agora teve uma conotação de ciúmes, de poder, e o ciúme está ligado ao passional. Então o crime passional, ele é uma forma de feminicídio, não é exclusividade, não substituiu. O crime passional, ele é configurado sim como uma probabilidade de feminicídio. Ok. Companheiro Beni, por favor, sua pergunta. A palestra é excelente, eu só queria pontuar o seguinte. Nós sabemos que esses crimes passionais e qualquer crime que acontece no âmbito do relacionamento homem-mulher não acontece só a partir do homem contra a mulher, mas também, embora a proporção um pouco menor, da mulher em relação ao homem. Isso, há estatísticas que normalmente não são divulgadas, mas são cadastradas pela Polícia Civil e pelos órgãos de segurança pública. E também a questão de violência contra o idoso no âmbito familiar. Eu gostaria de saber de você o seguinte: não é um tanto quanto capcioso qualificar apenas o feminicídio quando a alteração do crime de homicídio sendo no âmbito familiar, seja contra o homem ou contra a mulher, seria mais efetivo, com penalidades mais graves e sem direito à progressão de pena? Bom, vamos lá. Entendo, né, a posição, mas veja bem, voltando à fala inicial, todos os crimes protegem homens e mulheres. Nenhum crime protege só mulher ou protege só homem. Tá? O que nós temos aqui é o seguinte: é o que nós chamamos no direito de ação afirmativa. O que é ação afirmativa? Alguns bens eu preciso dar uma proteção especial porque eles estão sendo mais violados. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho mais roubo de celular, eu preciso criar uma pena um pouco maior enquanto esse roubo de celular está aumentando. E nós tínhamos aqui homicídio para tudo quanto é lado. Só que os homicídios de mulheres, por conta do fato de ser violência de gênero, ou seja, pelo fato de ela ser mulher, estava aumentando tanto que o legislador teve que fazer o seguinte: olha, eu vou intimidar mais o agressor. E lembrando, eu falei em agressor, mas pode ser agressora. Esse feminicídio, essa violência doméstica pode acontecer numa relação homossexual. Aqui eu foco na vítima mulher, e pouco importa quem é o agressor, pode ser inclusive outra mulher. Tá? Então vamos lá. Então o que o legislador fez? Eu vou intimidar mais para que não ocorra o crime. Se eu tenho um aumento de mulheres sendo vítimas, eu preciso intimidar um pouco mais, tá? Essas mulheres, os agressores, né? As agressoras dessas mulheres. Isso é chamado de ação afirmativa. Por que ação afirmativa? Isso não vai ficar para sempre.
A hora que nivelar, que ficar igual, isso deixa de existir no direito. Por isso nós chamamos de ação afirmativa. É como se fosse o seguinte, é uma causa de aumento de pena temporário. Enquanto existir essa situação em que há uma discrepância de vítima homem e vítima mulher, eu vou continuar mantendo essa diferenciação. A hora que igualar, eu tiro essa diferenciação. Tá? Então, a gente não vê isso como uma desigualdade. Por quê? Porque é uma situação momentânea. Se é uma situação momentânea, exige situações específicas para esse momento. Tá? Agora, a outra pergunta foi se nós temos... Sim, gente, nós temos registros de violência contra homem. Existe a mesma proteção, não existe a proteção para o homem. Então, o homem não vai para uma casa de abrigo. Mas nós temos algumas medidas no direito que também podem ser aplicadas contra a mulher. Exemplo, tá? É muito comum falar que o homem foi afastado do domicílio, afastado do lar, proibição de chegar perto da vítima. Nós temos as mesmas medidas no Código de Processo Penal contra qualquer pessoa, inclusive contra a mulher. Então, se uma mulher estiver agredindo um homem, o homem for vítima de violência no ambiente doméstico, um juiz de direito pode sim aplicar uma medida, só que lá não chama medida protetiva, lá chama medida cautelar, é a mesma coisa, com outro nome. Medida cautelar de proibição de frequentar determinados locais, de se aproximar da vítima. Então, eu tenho a mesma proteção para homem e para mulher. O que eu não tenho é essa medida de proteção que a Lei Maria da Penha traz para a mulher por questões de abrigamento, por questões de colocar ela num local em que o homem não saiba, o agressor não saiba onde ela está. Tá? Então, hoje, não é questão de desigualdade. Pelo contrário, é questão de igualar para nivelar. E depois que não for mais necessário, eu retiro isso do ordenamento jurídico. Okay. Por favor, agora a pergunta com a Gabriela. Gabriela, ativa o seu microfone, por favor. Tirei. Estão me ouvindo? Estão ouvindo. Eu queria... boa tarde a todos. Eu só queria esclarecer e informar alguns dados. Eu trabalhei durante mais de 5 anos no núcleo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, chamado NUDEM, que é o núcleo para mulher vítima de violência. E trabalhei antes do surgimento da Lei Maria da Penha e depois do surgimento da Lei Maria da Penha. E os dados que a Defensoria Pública lhe informou, eles são fidedignos mesmo, porque a gente já trabalha há muitos anos com isso, e aqui no Rio de Janeiro tem, muito antes mesmo da Lei Maria da Penha, a Delegacia da Mulher, a DEAN, encaminha para o CIAM, que é um centro de assistência à mulher, com psicólogos assistentes sociais, e o CIAM geralmente encaminha essas mulheres para o NUDEM, para todo um trabalho jurídico com essas mulheres. Essas mulheres, inclusive mulheres, crianças, bebês, eu cuidei de um caso que era uma bebê de 6 meses que foi violentada pelo padrasto dela, e ela foi encaixada como mulher vítima de violência também. E é uma situação bem complicada, por sinal, e as taxas realmente vêm crescendo cada vez mais. No Rio de Janeiro cresce exponencialmente. Eu continuo acompanhando, porque eu continuo tendo amigos lá dentro no NUDEM, e o Rio de Janeiro tenta fazer essa tentativa de acompanhamento com essas mulheres, mesmo depois de todo o trâmite pelo CIAM, e mesmo que a mulher não vá no CIAM, ela pode ir direto no NUDEM, e mesmo assim, é muito complicado, porque antigamente, antes da Lei Maria da Penha, as mulheres, muitas, retiravam o registro de ocorrência que elas faziam. Hoje em dia, com a Lei Maria da Penha, elas não retiram mais, não podem retirar mais o registro de ocorrência que elas fazem. Mas muito antigamente, elas retiravam o registro de ocorrência que elas faziam por pressão, principalmente da sociedade e, infelizmente, da família, que tinha vergonha da violência
e mandavam a mulher retirar a violência que sofria contra que os maridos praticavam contra elas. Então, é só uma guisa de informação. Peraí. Deixa eu esclarecer aqui, acho que eu não me expressei muito bem. Não é que os dados da Defensoria Pública não são confiáveis, tá? A estatística em si, ela não é certa. Por que ela não é certa, Gabriela? Porque, assim, claro, todos os casos que são levados à Defensoria Pública ou aos CIAN, né, no Rio de Janeiro, que você falou, né, CIAN, é isso? CIAN, tá? Eles são registrados. O que nós falamos em cifra negra, CIAN, né? O que nós falamos em cifra negra é o seguinte: quantas mulheres que não são agredidas que não comunicam a ocorrência? Então, veja, nós temos a existência de um crime, mas que não chega ao conhecimento das autoridades. Então, é isso que a gente fala que a estatística não é tão confiável. Não é porque não registrou errado. Não, todos os casos, a Defensoria Pública no Rio de Janeiro, gente, é um expoente no Brasil. É a melhor Defensoria Pública que tem no Brasil. Tá? E todos os casos que são levados a conhecimento são registrados e são tomadas atitudes. Então, os dados que chegam são totalmente confiáveis. O problema são os dados que não chegam até a Defensoria Pública. O problema desses dados que não chegam geralmente é por causa da sociedade que recrimina, ou a própria família que recrimina essa dependência financeira. A delegacia, exatamente. Dependência financeira do agressor. Exatamente, obrigada. Agora passo a palavra para a nossa companheira Zélia. Obrigada, Tácito. Obrigada, doutora Hernânia, pela palestra maravilhosa, super esclarecedora. Mas eu gostaria que o senhor pudesse me esclarecer, porque isso foi uma questão que eu, por ter sido vítima de violência psicológica durante pouco tempo, em casos de mulheres que sofrem esse problema, como comprovar isso? Porque o soco, a violência física é fácil, mas como você vai chegar e dizer assim, estou sofrendo violência psicológica? Pode dizer assim, não, ela entendeu tudo errado, não, ela é louca. Como é que é isso perante o direito? Oi, vamos lá. Aqui que a gente esbarra naquele problema que eu falei lá no começo. Por que a violência psicológica ela não tem tanto registro quanto a violência física? Exatamente por conta disso. Pela incapacidade, eu vou colocar assim até um termo pejorativo, pela incapacidade do Estado de fazer prova. Porque imagina o seguinte, né? Vamos fazer um paralelo aqui com a Previdência. Quem precisa se afastar pela Previdência porque caiu do telhado, porque se machucou, ele vai lá com a perna quebrada, e fala, tá quebrado, ele não consegue trabalhar. Mas vai lá na Previdência e fala, preciso me afastar porque eu estou psicologicamente abalado. Ou seja, o Brasil ainda não tem essa cultura do laudo psicológico, do laudo psiquiátrico, mesmo porque fala assim, se eu passar por um psiquiatra, eu vou ser rotulado como louco. E aí eu não consigo mais trabalho. E aí o que está? A justiça também não está pronta, está se modelando, se reinventando em aceitar esse tipo de prova de laudo psicológico. E quando a gente fala em violência psicológica, ela não deixa marca. Então ela é difícil de demonstrar. Mas você vai ver a pessoa está numa depressão, a pessoa está estressada, a pessoa está... E quem constata isso? Um psicólogo, um psiquiatra. Então, nós temos que pedir o auxílio desses profissionais para constatar. Mas, de fato, é muito difícil constatar, porque quando nós falamos da classe A e B, que pagam um plano de saúde, ela consegue passar num psicólogo e ele vai dar um laudo para ela. Agora, quando a gente fala do serviço público, infelizmente, para ele passar para um psicólogo público para laudar isso, vai demorar 8 meses, 1 ano por aí, até aí a situação já se agravou para um feminicídio. Professor, temos 2 perguntinhas rápidas aqui. Uma da nossa amiga Patrícia Sena perguntando o seguinte: se existe estatística de óbito após essas denúncias feitas? Não existe esse acompanhamento, esse vínculo de denúncia e resultado, porque o processo demora demais, até sentença, recurso. Então, e quando joga óbito, né, morte, dá homicídio a esclarecer. Por exemplo, quando nós temos o flagrante, a gente até tem essa estatística. Mas quando a gente encontra um corpo de uma mulher morta, ele entra como morte a esclarecer. Então a gente não sabe, lá na frente na investigação, ele vai entrar que foi feminicídio.
mas quando registrou o óbito, ele entrou como morte a esclarecer. Então, essa estatística não é confiável. Ok. A outra pergunta é a seguinte: quando o senhor falou sobre violência patrimonial, a questão da pessoa que é viciada em alguma coisa, ou droga, ou jogo, e causa uma debilitação do patrimônio, é visto como violência patrimonial? Nesse caso, precisa tomar muito cuidado, porque normalmente quem está cuidando do viciado, né, que está dilapidando os bens, tende a exatamente tirar os bens dele, inclusive tirar o cartão, se é um aposentado, se é alguém que está afastado, ou se é alguém que tem alguma renda, né? Tende a tirar para protegê-lo. E isso configura, sim, violência patrimonial. Então, o ideal é, antes de tomar essa atitude, buscar perante a justiça, na vara da família, a interdição dele. Porque aí você passa a ser administrador dos bens dele. Aí você tem esse direito de controlar o que ele gasta e o que ele não gasta. Mas sem essa autorização judicial, pode configurar, sim, a violência patrimonial. Porque você não consegue fazer o divisor de águas até quando ele sabia o que estava fazendo, até quando ele não sabia mais o que estava fazendo. Quem vai fazer isso para você é a decisão do juiz interditando a pessoa. Ok. Presidente, a palavra é sua. Muito, muito boas essas respostas, excelente. Eu quero aqui, me corrija, hein, doutor Hernani, se eu estiver errado, a lei também evoluiu para que qualquer pessoa faça esse registro de ocorrência, né? Porque aqui, e aí a mídia tem colocado que para a gente mudar o entendimento de que na briga de homem e mulher a gente não mete a colher, mete sim, mete a colher. E aí eu vou mais além, não só de homem e mulher, não. Eu já soube muito caso de crianças que são, obviamente, bem mais indefesas, sofrendo essa agressividade, né? Isso me toca muito. O Gleidson até acabou de comentar aqui, está em projeto, né? Só falta ser aprovado. Existe um projeto de lei dizendo que é obrigação do síndico do condomínio comunicar a violência doméstica no condomínio. Pois é, eu acho complicado. Ele tem que comunicar quando ele tiver ciência, obviamente, né? Quando ele tiver ciência. Quando ele tiver ciência, ele não pode ser acusado. Aqui no Janeiro já foi sancionado agora, 21 de setembro. O problema dessa lei, Gleidson, é o seguinte: tem lá uma multa caso o síndico não comunique a ocorrência para a polícia. Mas quem paga essa multa? O síndico ou o condomínio? O meu entendimento é o síndico, porque ele é o responsável legal pelo condomínio, entendeu? Então, a partir do momento que foi estabelecido como uma para ele, é uma discussão que ainda vai acontecer, que ainda não começou. Está recém-sancionado, 21 de setembro agora. 21 de setembro, tem 2 semanas. Mas ela é estadual, né? O grande problema é também com os síndicos profissionais, né, que não ficam o tempo inteiro no condomínio. Então, mas ela é estadual, Gleidson? É do Rio de Janeiro? Essa é do Rio, mas já tem pelo menos os 10 estados com lei sancionada. Ok. Então, obrigado, Gleidson. Pela sua colocação, eu desconhecia. Então, esse comunicado, que eu acho que é dever de todos nós, pessoas de bem, do bem, e estamos aqui falando com diversos rotarianos, é cuidar de dar uma proteção. Obviamente que isso o Estado tem que fazer isso, mas nós também, como sociedade, podemos fazer, de dar essa atenção aos vulneráveis, né? aos que dependem, obviamente, de nossa atenção e ação. Penso também que muitas das coisas acontecem por conta da força física, que aí o mais forte se sente com poderes acima. Isso é um controle que tem que ser exercido desde novinho, na escola, porque eu tenho 1,63 m,
Então, eu sempre, pequenininho, né? E sempre fui pequeno em colégio. E tinha colegas enormes. Então, esses sempre vinham com, ainda mais no colégio, imposição da força. Obviamente, hoje em dia tem a relação entre os colegas de colégio mudaram. E essa violência psicológica que se faz dentro das famílias, dentro de qualquer tipo de relação, né? Qualquer tipo de relação. Quero agradecer muito. Eu dou ao Dr. Hernani um minutinho para fazer o seu encerramento, para a gente concluir as nossas reuniões, que por conta dos temas serem instigantes, dos palestrantes estarem sempre trazendo muito conteúdo, a gente tem passado de 60 minutos. Hoje, especialmente por conta, e hoje será, né, por conta de posse de novo associado, e isso acaba se estendendo. Então, quero pedir a consideração de vocês por não nos mantivermos dentro dos 60 minutos, mas é sempre um prazer tê-los até o final da reunião. Doutor Hernani, o seu minutinho para fazer o encerramento e a gente dá prosseguimento aos nossos ritos. Eu gostaria novamente de agradecer a todos que participaram, a gente troca informações, aprendi bastante, né? O Gleidson trouxe informações, Gabriela, tudo isso aí é a ideia de viver em sociedade. Como, né, o próprio Gustavo disse, independente daquela ideia de que ninguém mete mais a colher, isso mudou, nós vivemos em sociedade, nós precisamos se ajudar, nos ajudar, e o melhor de tudo é saber que se estamos numa condição melhor, não é para pisotear quem está numa condição pior, e sim de ajudar quem está numa situação mais vulnerável, né? Parece que esse é o lema aí que é adotado, e é exatamente isso. E eu agradeço novamente a todos vocês, me coloco à disposição e já me convido para uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor Hernani. Eu peço ao nosso companheiro Tácito que coloque virtualmente o certificado. Aí. Esse é para você, doutor Hernani. Muito obrigado. Farei chegar às suas mãos, primeiro virtualmente, obviamente, pela internet, e depois, se Deus quiser, fisicamente. Passo a palavra à companheira Zélia para fazer a estatística da nossa reunião. Por favor, Zélia. Está fechado o seu microfone, Zélia. Eu fecho por causa dos caninos e esqueço de abrir na hora de eu falar. Bom, tivemos aqui 38 participantes assistindo a sua belíssima explanação, doutor Hernani. Agradecemos a todos vocês, tá? Presentes dos outros clubes que estiveram conosco. Presidente Érica Roriz, do Rotary Clube Engenheiro Paulo de Frontin. Gerson de Oliveira, presidente do Rotary Clube de Mendes. Ciomara Castro, presidente do Rotary Clube Caçapava, Jequitibá, São Paulo. Abraão Nascimento, Rotary Clube Mesquita. Adriane, vice-coordenadora do Rotary Clube Barbacena, Monte Mário. Ana Lúcia da Silva, coordenadora de desenvolvimento quadro associativo do Rotary Clube Rio Comprido. Carlos Evaristo, ex-presidente Rotary Clube Porto Maravilha. Isa Cristina Torquato Correia, Rotary Clube Belfor Roxo, lote 15. Lilian Vidal, Rotary Clube São Mateus, São Paulo. Os governadores presentes estão aqui, bem-vindo Augusto Dias, Fernando Quintela e o Joper Padrão, que houve a necessidade de sair hoje um pouco mais cedo. Os nossos convidados e convidadas aí do nosso novo associado Sérgio Paulo, parabéns mais uma vez, Sérgio. O Gleidson Ribeiro, linda, é sua filha? Não ouviu. Gleidson, é a minha filha, Heloísa. Dá tchau. Linda. Gleidson Ribeiro, convidado do Sérgio Paulo e Joper Padrão. Elisena Chaves Carvalho, associada e amiga de Sérgio. Tiago Silva, do INDEP, também convidado do associado Sérgio.
Pedro do INDEP, Vinícius de Carlo, Luciana, também convidados do Sérgio. Patrícia Sena, já da casa praticamente, da ADESG RJ, Cristina, já falei, Tânia Gomes e Gabriela Ferreira, convidada do Joper Padrão. São esses os nossos presentes. Sim, nossos associados do clube, né? Também nós aqui, Alexandre Melilo, Amália, Antônio Pinto, Arnaldo Penha Rosa, bem-vindo, Benimar, Carlos Neve, Eliana, Joper, Luci, Marcelo Deodoro, Márcio Rocha, Maria Isaura, Ricardo Soixá, Tácito e eu. E com isso eu volto a palavra para você, Cretão. E eu também, tá? Eu sou associado do Tijuca. Queridos, muito obrigado, Zélia. Estamos chegando ao final. Agradecer a todos vocês que estiveram o tempo todo conosco e aqueles que não puderam ficar até o final. Obrigado. Nós do Tijuca pensamos em sempre trazer assuntos que irão agregar a nossa vida. Isso é importante. Entendo particularmente eu que assim crescemos como pessoas e a sociedade com isso cresce também. Né? Eu começo a falar, às vezes começo a me emocionar, porque só faremos um planeta melhor, e aí seja ele o município, o estado, o país, né, a nação, quando todos nós fomos nos melhorando, todos nós fomos e aí é uma crença minha, nós nos espiritualizando, então buscando cada vez mais sermos melhores de fato. Isso não pode ser só da boca para fora, não pode. A nossa mudança começa de dentro para fora. Então, desculpa pelas minhas palavras agora. Mas então, agradeço a vocês. Peço ao companheiro Tácito que toque o sino para encerrarmos oficialmente a nossa reunião e apresente o pavilhão, por favor. Por favor, podem abrir os microfones e encerrar a reunião. Parabéns, Cleiton. Excelente reunião. Parabéns.